Olá, meu povo! Que bom que nós estamos aqui em mais um episódio do Verbo se fez corpo, né? Para quem tem nos acompanhado, a gente tem feito uma trajetória diária de levar até você as informações, meditações que nos levam a refletir sobre a encarnação, né, do Verbo, como João Paulo II vem nos ensinando e fez isso também com a teologia do corpo, né? Desde 1978, aliás, desde antes disso, né, com a Humanae Vitae, a gente tem um ensinamento, um olhar diferenciado e um posicionamento da igreja sobre a nossa necessidade de olhar para o corpo, de olhar para a nossa carne e perceber que há uma integração entre o corpo e a carne nessa batalha que a gente trava todos os dias, né? Nesses últimos dias nós tivemos uma falha, claro, né, de um episódio que a gente iria publicar, mas acabou que uma novidade que eu vou contar para vocês, tá? O Aleluia agora tem um centro de evangelização, um lugar onde as pessoas podem rezar, podem meditar, podem sorrir, ser livre, né? É um local onde vai ser o nosso local de encontro, né? Onde nós vamos poder viver a nossa espiritualidade da forma mais genuína possível, livre, né? E poder rezar no Espírito. Então, já, né, eu convido a cada um de vocês a visitar o nosso centro de evangelização. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso endereço, o nosso contato, tá? Para que você possa também, né, usufruir desse espaço que não é nosso, né? Não é do Denis, não é do Terêncio, do Mateus, mas é do povo de Deus. Esse espaço foi pensado no intuito de evangelizar, de trazer de volta, né, essa parcela do povo de Deus para o lugar onde Deus sempre sonhou para a gente. Bom, hoje o nosso tema é muito legal. Nós vamos falar sobre a batalha espiritual. É um tema que gera muito arrepio, preocupação nas pessoas, né? Porque quando a gente fala sobre batalha espiritual, já pensa naquelas coisas que acontecem, né? Só que, deixa eu dizer para você uma coisa muito importante, né? Claro que a gente sente medo quando ouve, né, falar sobre batalha espiritual. Mas deixa eu ser bem claro com você. Essa batalha, gente, ela não está distante da gente. E que não há uma opção, né? Você não pode escolher se vai ou não vai participar dela. A única escolha que a gente tem é de que lado nós vamos lutar. Se eu escolho o bem, eu caminho segundo a vontade de Deus. Mas se eu escolho o contrário, eu abro espaço para o mal fazer morada dentro do meu coração. E isso passa pelo conhecimento e pela nossa consciência. A vida humana é sim uma batalha constante entre o bem e o mal. No Concílio Vaticano II, a gente viu que existe uma batalha, né, contra os poderes das trevas que atravessa toda a história da humanidade, desde o início e até o fim dos tempos. Mas não esqueça de algo essencial. Quem nos criou? Deus. Com muita inteligência e liberdade, Ele nos capacitou para escolher o bem, ou seja, não estamos desarmados. Ora, mas presta atenção numa coisa, tá? Porque isso é profundo. Lá no Gênesis, antes do pecado, está escrito, né? O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Isso está lá no livro do Gênesis. E o que isso significa? Significa que eles compreendiam o corpo como dom. O corpo era a linguagem de entrega, de comunhão, de amor verdadeiro. No entanto, gente, depois do encontro com o mal, o que é que acontece? Eles se escondem, né? Você lembra na passagem do Gênesis ainda, Deus procura o homem e ele disse, ocultei-me, pois estou nu. Eles começam, né? Cobrem-se com folhas de figueira. É aí que entra a vergonha, né? A ruptura entre o homem e Deus, né? Entre Deus e a humanidade. Agora conecta isso com a nossa realidade. Se o plano de Deus é a união, o casamento eterno entre Deus e a humanidade, e se o matrimônio humano é um sinal disso, onde você acha que o inimigo vai atacar? Exatamente aí. Ele tenta falsificar, distorcer, destruir o significado do corpo e da sexualidade. Ele usa a cultura, a mentalidade secular para convencer que não vale a pena ser fiel, que não dá para confiar no amor, que compromisso é peso e que os filhos são um problema. É aí que começa, gente, a destruição das famílias, os sonhos, as identidades. Isso sim, e aí eu volto ao tema do nosso podcast de hoje, se chama Batalha Espiritual. O plano de Deus volta ao nosso olhar para a união, para a comunhão, para o amor que gera vida.
Só que o plano do inimigo começa a agir no nosso coração através da divisão, do isolamento, do prazer sem compromisso e o findar de tudo isso, que é a nossa morte espiritual. Ele quer transformar aquilo que leva para Deus e aquilo que revela Deus em algo que afasta de Deus. João Paulo II diz algo muito forte. Ele diz assim, olha, o pecado tenta abolir a paternidade de Deus. Ou seja, o inimigo quer convencer você de que Deus não é confiável. E é aqui que entra um alerta importante trazido pelo Christopher West. Se você quiser saber o que é mais sagrado, olhe para aquilo que é mais atacado. E o que é mais atacado hoje, dentro da nossa realidade? O corpo, a sexualidade e a família. São lugares sagrados e que o inimigo tem deturpado a nossa visão para transformar isso distante do homem e atacar essa realidade. Lembra que recentemente colocaram a família em uma latinha de conserva no carnaval? Você lembra? Pois é. E como vencer essa batalha? Começa por uma verdade simples e profunda. Você não é dividido. O corpo e a alma são uma unidade, como eu falei lá no começo desse podcast. Quando essa integração se perde, a gente começa a viver uma vida fragmentada, uma identidade quebrada, uma fé desconectada com a realidade. E é exatamente isso que o inimigo quer. Mas tem uma boa notícia para você, tá? Sempre é tempo de voltar. E o caminho passa pelos sacramentos. É ali que Deus age concretamente na nossa vida. É ali que a gente se reencontra, né? Com o nosso sentido, com a direção e com a força que não é do homem, mas que vem de Deus. Amanhã a gente continua falando sobre essa batalha, porque tem muito mais coisas, né, acontecendo do que aquilo que a gente está vendo e aquilo que a gente imagina. Se esse episódio falou com você, gente, comenta aqui, tá? E aproveite para curtir, compartilhar e acompanhar o Verbo se fez corpo. Inclusive, você pode, né, mandar esse link para seus amigos, para que outras pessoas também possam viver essa profundidade e esse apostolado que é gerado no coração de João Paulo II, que foi dado por Deus no coração de João Paulo II. Olha, deixa eu te dizer a última coisa para não esquecer, tá? Esse conteúdo pode nos ajudar a ordenar a nossa vida, o nosso coração e, acima de tudo, a nossa carne. Então não deixe de nos acompanhar aqui no nosso podcast e de comentar, de compartilhar, de curtir, deixar o seu like, para que o YouTube possa encomendar, né? Possa direcionar esse conteúdo para muito mais pessoas aqui pelo mundo, né? Então eu te espero no próximo capítulo, em que a gente vai falar sobre a confusão causada pelo inimigo de Deus em nosso coração. Até o próximo encontro, tá?